tina de ondas, as zonas claras correspondem às cristas, as escuras correspondem aos vales. Portanto, eu sei que tenho aqui uma crista num vale, uma crista num vale, e assim sucessivamente. Portanto, se vocês repararem, nós temos um total de 6 comprimentos de onda. Okay? Temos que a frequência é de 5 Hz e o objetivo é nós sabermos, no mínimo, qual é o instante em que o ponto A está no início e o intervalo de tempo que ele vai demorar até estar num vale. Ora, quando nós temos um ponto que está numa crista até chegar a um vale, ele vai se deslocar exatamente metade do tempo de uma oscilação. Ora, o intervalo de tempo será então a metade de um período. Nós sabemos que o período é o inverso da frequência, portanto passamos a ter metade de um quinto. Metade de um quinto dá um 10 avos. Um 10 avos dá 0,10. Se a distância entre os pontos A e B é de 15,6, o comprimento de onda, então nós vimos há pouco 6 comprimentos de onda corresponde a 15,6, então o comprimento de onda corresponde a 15,6 sobre 6. Isto dá um total de 2,6. 2,6 será a opção C. Aqui, esta questão poderá, assim numa fase inicial, se nós não nos dermos ao trabalho de fazer uma devida interpretação, pode dar assim um bocadinho mais de confusão. Mas de facto não há motivo para. Ora, eu vou tentar fazer aqui um esquema para vocês perceberem. Uma tina de ondas é uma caixa, uma espécie que parece uma tampa, voltada ao contrário. A maior parte delas tem um fundo em vidro. Coloca-se água nesta tina e depois nós vamos ter um dispositivo que é um oscilador. Deste oscilador sai uma espécie de uma haste e esta haste vibra. Portanto, esta haste faz um movimento, ela bate contra a água e sobe e vai originar ondas na água. Portanto, nós vamos ter a superfície da água, são assim uma coisa deste género. E, portanto, imaginem, aqui nesta parte de baixo nós temos a água. Agora, é a frequência do oscilador que define o comprimento de onda, ou eu altero o comprimento de onda da água e isso faz alterar a frequência do oscilador? Não. Neste caso, eu consigo alterar a frequência com que o oscilador está a vibrar e se o oscilador colidir mais vezes com a superfície livre da água, vai gerar ondas de maior frequência. Se o oscilador vibrar mais lentamente, então vai gerar ondas de menor frequência. Portanto, eu controlo a frequência e a consequência direta é que quando eu vario a frequência, há também uma mudança do comprimento de onda. Porquê? Porque nós sabemos que a velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a sua frequência. Logo, a velocidade depende do meio de propagação. A frequência depende da fonte, que neste caso é o oscilador. Este aqui está dependente dos outros dois. E então, eu sei que a minha frequência é a minha variável, que é independente, é aquela que sou eu que controlo, e o meu comprimento de onda vai ser a minha variável dependente. Ora, significa, portanto, que eu tenho que ter um gráfico cujo declive seja o valor da velocidade, e então eu podia fazer da seguinte forma. Eu podia escrever que o comprimento de onda é igual à velocidade a dividir pela frequência. Ou seja, o comprimento de onda é igual à velocidade vezes o inverso da frequência. E se eu graficamente representar que o comprimento de onda
e aqui o inverso da frequência, o declive deste gráfico será igual ao comprimento de onda a dividir pelo inverso da frequência, que é igual ao produto do comprimento de onda pela frequência, para aplicar aqui a regra do pneu, não é? Este passaria ali para multiplicar. Então passa a ser o meu valor de velocidade, que é exatamente isso que eu quero calcular. Ora, se nós graficamente fizermos a representação destes pontos e fizermos a regressão linear, não se esqueçam que nós temos que ter o comprimento de onda, é o y, e o inverso da frequência, nossos x. Então nós passamos a ter um declive que corresponde ao valor da velocidade de 20 centímetros por segundo. Okay? Será este o valor. Já, só um pormenor aqui. Quanto aos algarismos significativos. Vocês estão a ver que o valor da velocidade está a ser calculado através de um declive. O declive é um quociente entre duas grandezas. Em particular, estou a dividir o comprimento de onda ali pelo inverso da frequência. Se nós dividimos o comprimento de onda pelo inverso da frequência, eu estou a dividir este valor por este valor. Então, quando nós fazemos uma divisão, devemos conservar o menor número de algarismos significativos. Portanto, aqui tenho 2. Aqui tenho 3 ou mais. Portanto, o menor número são 2 significativos. 2 algarismos significativos corresponde, de facto, a 20. Okay? Não é 20,1 nem 20,2, ou seja o que seja. Segundo grupo, nós temos duas amostras de água. Temos uma amostra de água que está no recipiente. Esta amostra de água, diz aqui no enunciado, se encontra a uma temperatura de 5,2 graus Celsius e é uma massa de 350 gramas. E temos outra amostra de água, que eu vou adicionar à primeira. E esta segunda amostra de água, eu nem sei a massa, nem sei a temperatura. Diz lá, está uma temperatura T. O que eu sei é que quando a água à temperatura T é adicionada à primeira, eu vou ficar com uma temperatura final da mistura de 27,9 graus Celsius. Portanto, se esta amostra de água aumenta a temperatura, é porque ela recebeu calor. Logo, a temperatura T é necessariamente maior do que 27,9 graus Celsius. Porquê que é maior? Então, se a primeira água está a aquecer, é porque está a receber calor. Se está a receber calor, esse calor está a ser disponibilizado pela segunda amostra de água à temperatura T. Se esta água que cá está liberta calor e no fim fica em equilíbrio térmico à temperatura 27,9, então é porque inicialmente tem uma temperatura superior. Calcula-se a energia que foi libertada por essa água vamos designar por água quente, e ficamos com um cálculo com resultado de com 3,85 a 54 joules. Conclua em que sentido ocorreu a transferência de energia no sistema e o exterior, a vizinhança, até atingirmos a temperatura de 27,9. Ora, vamos pensar. Nós temos que a variação da energia interna, vamos chamar assim, da água fria, que está a receber calor, pode ser dada por mc vezes a variação de temperatura. A massa é de 0,350, a capacidade térmica máxima é 4.180 e a variação de temperatura é a temperatura do fim, que é o 27,9 menos 5,2. Portanto, isto dará um resultado próximo de cerca de 3,3 vezes 10 elevado a 4 joules. Portanto, a energia libertada pela água quente tem este valor. A energia recebida pela água fria é inferior. Então, como a energia cedida pela água quente é maior do que a energia recebida pela água fria,
Então significa que há transferência de energia para a vizinhança, para o exterior. Recapitulando, temos uma água, que é a água quente, que libertou 3,85 para a água fria. Mas a água fria só recebeu 3,3 Então, se recebe menos que a que é libertada, parte desta energia tem que ser perdida para o exterior. Será este o raciocínio. As temperaturas são medidas com termómetro digital. Ok? A resistência elétrica do fio desse termómetro aumenta 3,85 por cada 10 graus Celsius. A corrente é deste valor. Verifique que entre esses valores de temperatura, a potência dissipada no fio, o aumento da potência dissipada é inferior a 10 elevado a menos 5. Então fazemos assim. Nós sabemos que se para uma variação de temperatura de 10 graus Celsius a resistência aumenta 3,85 ohm, portanto, isto aqui é a variação da temperatura, este é o valor da variação da resistência. Então, para uma diferença de temperatura de 22,7 graus Celsius, portanto, é a diferença entre aqueles dois valores, temos aqui uma variação da resistência de X, portanto, estará 22,7 vezes 3,85 a dividir por 10. Dá então cerca de 8,74 ohm. Se a potência é igual à resistência vezes o quadrado da corrente, a variação da potência será igual à variação da resistência vezes o quadrado da corrente. Então temos 8,74 vezes o 9 vezes 10 elevado a menos 4 ao quadrado. Então isto estará cerca de 7,1 expoente menos 6 watt. Isto é inferior a 10 elevado a menos 5 watt. Portanto, está demonstrado. Para determinar experimentalmente a variação da entalpia de fusão de gelo, adiciona-se gelo fundente à água que é previamente aquecida. Então vamos só interpretar isto rapidamente. Quando nós temos uma substância cuja temperatura varia como consequência das permutas energéticas, ou seja, das trocas de energia, então se eu representar a temperatura em função da energia, há aquele gráfico que nós já analisamos várias vezes, em que o que eu percebo é que nas mudanças de estado, que são estes segmentos horizontais, não há variação de temperatura. Quando nós temos uma mistura de dois estados físicos, portanto aqui tenho um estado sólido mais o estado líquido, a temperatura mantém-se constante. Logo, de que forma é que eu posso garantir de que as pedras de gelo estão efetivamente a 0 graus? Só há uma forma de nós o fazermos, que é criarmos uma espécie de um banho em que eu vou ter simultaneamente água, eu tenho muitas pedras de gelo que estão aqui a flutuar, maiores ou menores, já vamos discutir isso, e aparentemente nem há água a congelar nem gelo a fundir. Portanto, quando nós temos isto em simultâneo, nós passamos a ter garantidamente a temperatura que é a temperatura aqui da mudança de estado. Portanto, temos 0 graus Celsius. Agora, para medirmos a entalpia de fusão de gelo, nós fazemos o seguinte. Temos outro recipiente com outra água ou uma temperatura superior a 0 graus. Temos que medir a temperatura inicial e a massa desta água. Retiramos algum do gelo para aqui e medimos a massa do gelo. E agora o que é que vai acontecer? Quando o gelo cá chegar, o gelo está a 0 graus. A água está a uma temperatura superior. E, portanto, a água vai fornecer calor ao gelo e a temperatura da água vai diminuir. Ou seja, a temperatura de equilíbrio térmico é inferior à temperatura inicial e é superior a 0 graus, obviamente. Ora, o gelo, ao receber calor, vai fundir e forma a água a 0 graus. A água a 0 graus, como está a 0 graus e a água que está cá está a uma temperatura superior, vai aquecer. Então, se nós fizermos um balanço energético, nós demos assim. A variação da energia interna do meu sistema é igual a 0, de onde posso retirar que a variação da energia interna associada à fusão do gelo
mais a variação da energia interna associada ao aquecimento da água gelada. A água gelada é o que se formou porque o gelo fundiu. Mais a variação da energia interna associada ao arrefecimento da água quente, isto é tudo igual a zero. Vamos substituir. MC, primeiro vou fazer a fusão. Então temos M vezes o ΔH de fusão, mais o M, é o mesmo valor, vezes o C, vezes a variação da temperatura, isto da água gelada. Mais, vou pôr aqui M', porque agora é a massa da água quente, vezes o C, vezes a variação da temperatura da água quente, isto é tudo igual a zero. E, portanto, nós vamos calcular este valor, temos que conhecer os valores da massa do gelo, ou da água gelada, que é o mesmo. Temos que conhecer os valores da capacidade térmica mássica. Temos que conhecer aqui as variações de temperatura, que é para calcular este valor de cá. Vocês querem esclarecer alguma questão? Peço que a enviem por escrito. Não sei se querem enviar questões ou se têm as mãos levantadas por engano. Ok, foi isso. Então vou continuar. Então diz-me assim, para minimizar o erro nesta terminação, o gelo, em primeiro lugar, não pode vir diretamente do congelador. Porque quando ele vem diretamente do congelador não está a 0 graus. Aliás, eu nem sei qual é a temperatura que ele está. Mas eu tenho que ter a certeza que a temperatura inicial do gelo é de 0. Portanto, como é que eu faço isso? Misturo o gelo com a água, deixo que ele atinja o equilíbrio térmico e quando nós temos gelo simultaneamente misturado com água, a temperatura é de 0 graus. Agora, o gelo deve ser fragmentado ou não? Esta é que seria a questão. De facto, deve ser fragmentado. E porquê é que deve ser fragmentado? Pronto, a explicação é simples. É que esta atividade tem um erro associado maior se a atividade for demorada. Porquê? Porque, de facto, o sistema não é isolado. E então, se nós temos a atividade a ocorrer num curto intervalo de tempo, nós conseguimos fazer com que as trocas de energia entre o sistema e a vizinhança sejam mais reduzidas. A consequência direta é que se as trocas são reduzidas, o balanço energético que nós estamos a fazer é mais próximo da realidade. Se esta atividade for mais demorada, vamos ter mais tempo para que o nosso sistema ceda ou receba calor do exterior e, portanto, vamos ter um erro mais acentuado. Ora, como o gelo troca energia com a água a partir da superfície, do próprio gelo, não é? Porque é o sólido, quanto mais fragmentado ele estiver, maior é a área de contacto com a água e por isso as trocas de energia são mais rápidas. Logo, nós vamos atingir mais rapidamente a temperatura de equilíbrio térmico, vamos ter menos trocas de energia com a vizinhança e vamos ter um trabalho com um erro menos acentuado. Portanto, devemos ter pequenos fragmentos e o gelo tem que estar previamente em contacto com a água. Esta será a questão. Depois, diz-me, na experiência mede-se a massa de gelo, mede-se a massa e a temperatura inicial da água, a temperatura do equilíbrio térmico. O que é que eu ainda preciso de medir ou de conhecer? Está aqui, não é só? A capacidade térmica máxima da água. É a única coisa que falta. Agora temos uma reação, é a reação da autoionização da água. A água nesta reação funciona quer como ácido, quer como base. Portanto, temos moléculas de água a transferir íons H+ para moléculas de água. Portanto, a opção correta será a opção B. O KW é de 3,80. Se o pH for de 6,90, então, vamos fazer contas. Se o pH é igual a 6,90, a concentração do H3O+, é igual a 10 elevado a menos pH. Isto dá 10 elevado a menos 6,90, que dá um total de 1,26 vezes 10 elevado a menos 7. A unidade é 1 mol por litro. Por outro lado, a concentração do OH- será igual à constante autoprotólise da água, dividido pela concentração do íon H3O+. Portanto, temos o 3,80 vezes 10 elevado a menos 14 sobre o 1,26 vezes 10 elevado a menos 7.
Isto dá um total de aproximadamente 3 expoente menos 7. 3 vezes 10 dá menos 7 mol por cada litro. Portanto, o OH-, peço desculpa, o OH- está mais concentrado. Se está mais concentrado, a solução não é neutra. E não é neutra porque a concentração de H3 a mais é inferior à do OH-. Se nós dissolvermos em água a temperatura constante uma base, ora, se eu dissolvo uma base, a concentração do OH- aumenta. Se a temperatura é constante, o KW não varia. Portanto, a concentração do OH- aumenta e o produto iónico da água mantém-se constante, será a opção D. Números de oxidação. Ora, o número de oxidação das substâncias elementares aqui é 0, o do hidrogênio é de 1, portanto, do azoto é de menos 3, portanto, a variação do número de oxidação do elemento que está a reduzir, portanto, é de menos 3, será a opção C. O volume de H2 deverá reagir para obtermos 35 decímetros cúbicos de NH3. Ora, nós podemos fazer assim a proporção. Se nós gastarmos 3 mol de H2, estamos à espera de obter 2 mol de NH3. Então, como eu de NH3 vou obter 35 sobre o volume molar mol, então aqui devo ter para gastar X. E a X dá 3 vezes 35 sobre o volume molar sobre 2. Isto dá 52,5 sobre o volume molar, isto mol. A quantidade é igual ao volume sobre o volume molar, logo o volume será igual à quantidade vezes o volume molar. Portanto, se vocês multiplicarem 52,5 a dividir por volume molar pelo volume molar, dá um total de 52,5 centímetro cúbico. Portanto, será a opção A. Temos agora no exercício 3, que será o exercício que, do ponto de vista da justificação, será mais exigente. Temos um sistema fechado, onde temos em equilíbrio as espécies envolvidas na reação considerada. Temos os vossos gráficos das quantidades de equilíbrio em função da pressão, para duas temperaturas A e B. Conclua qual das temperaturas é menor e começamos por verificar a que espécie é que o gráfico refere a um reagente ou um produto de reação. Então vamos por partes. Eu vejo que para a mesma temperatura, vamos supor aqui a temperatura B, quando a pressão está a aumentar, esta quantidade está a diminuir. Ora, nesta equação, eu sei que quando a pressão aumenta, um sistema que esteja inicialmente em equilíbrio reage, evolui, para contrariar a perturbação. O aumento da pressão faz o sistema evoluir no sentido em que diminui a quantidade de espécies gasosas. Ora, por cada 1 mais 3 mol, eu aqui obtenho 2. Portanto, aumentar a pressão faz com que o meu sistema evolua no sentido direto. Então, de acordo com o princípio do Chatelier, o sistema evolui no sentido em que a perturbação é contrariada, o aumento da pressão conduz à evolução no sentido direto. Como N diminui com o aumento da pressão, então N corresponde a H2 ou a N2. Portanto, será um dos reagentes da reação de sentido direto. Agora, voltamos lá em cima. O que nós sabemos é que a reação é exotérmica no sentido direto, portanto será endotérmica no sentido inverso. E nós vemos que daqui para ali, a quantidade de N, portanto a quantidade de uma destas espécies, aumenta quando a temperatura vai de A para B. Ora,
Como a reação no sentido inverso, que é endotérmica, é favorecida pelo aumento da temperatura, então a temperatura do B tem que ser maior. Vamos escrever isso. A reação no sentido direto é exotérmica. No sentido inverso, será endotérmica. Logo, a quantidade N aumenta quando a temperatura aumenta, pois o aumento de temperatura favorece a reação endotérmica. E agora dizemos assim, para a mesma pressão, vamos escolher, por exemplo, aqui um valor a meio, tanto faz. Para a mesma pressão, a quantidade N é maior em TB. Logo, a temperatura A é inferior à temperatura B. Nós vimos que se a reação endotérmica é favorecida pelo aumento da temperatura e a reação endotérmica é inversa e aquela quantidade corresponde às espécies que estão à esquerda das setas, então quando aumenta a temperatura a reação evolui no sentido inverso. Então significa que a temperatura B tem que ser a temperatura mais elevada. E estes seriam os argumentos. Temos num reator meio litro de volume, introduzimos 6 mol de NH3, no equilíbrio químico o sistema atinge o estado de equilíbrio e temos ainda 86,6% da quantidade inicial. Calcula a constante de equilíbrio da decomposição do amoníaco. Portanto, estamos a falar da decomposição e não da síntese, que é exatamente a reação inversa desta que está aqui representada. Portanto, a decomposição é NH3 em equilíbrio com N2 e 3 de H2. Bom, essa será a situação. Agora temos cálculo estequiométrico, início, variação e equilíbrio. Quanto é que nós no início temos de NH3? Ora, nós no início de NH3 temos um total de 6 mol. Entramos na. A variação por cada 2 que consuma aqui vou formar e aqui vou formar o triplo. Sabemos que no equilíbrio ficaremos com 6 menos o que é consumido, aqui vamos ficar com o que se formou. Ora, o que é que nós sabemos agora? Que a quantidade do equilíbrio é 86,6% da quantidade inicial. Vamos traduzir isso por uma expressão matemática. 6 menos 2x é igual a 86,6% de 6. Para fazer isto. Portanto, nós daqui conseguimos tirar o valor de x. O valor de x vai dar qualquer coisa como 0,402. Bom, para definirmos o valor da constante de equilíbrio, primeiro definimos a sua expressão, que será igual à concentração do N2 no equilíbrio, vezes a concentração do H2 no equilíbrio ao cubo, sobre a concentração do NH3 no equilíbrio ao quadrado. A concentração será igual ao quociente entre a quantidade e o volume, portanto vamos ter 0,402 sobre 0,5 vezes 3 vezes 0,402 sobre 0,5 ao cubo e tudo a dividir por 6 menos 2 vezes 0,402 a dividir pelo volume, que é 0,5 ao quadrado. Conseguem me dizer qual foi o valor, por favor? Ora bem, isto dá cerca de 0,104. É isto, 0,10. Depois diz assim, a figura representa à escala um diagrama de níveis de energia do átomo de hidrogênio, no qual são apresentados apenas os 3 primeiros níveis de energia.
A energia do nível 4 é de menos 1,36 vezes 10 elevado a menos 19. Portanto, a energia do nível 4 ficaria alguns por aqui assim, não é? Nós sabemos que a diferença das energias entre os níveis sucessivos é cada vez menor. Portanto, temos aqui menos 1,36 expoente menos 19. Temos aqui o N4. Agora, a que distância de nível 3 deve estar o nível 4 no diagrama apresentado na figura? Então, a ideia seria esta. Com uma régua, vocês sabem que o material autorizado é a régua esquadro transferidor, não é? E o material descrito, normal. Vamos supor que esta é a distância 1. Qual é o módulo da variação da energia aqui associado? Dá o módulo da diferença entre a energia dos níveis. Portanto, daria o módulo de menos 2,42 expoente menos 19, menos o menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18. Portanto, isto aqui dá um total de 1,938 vezes 10 elevado a menos 18 joule. Agora, vamos supor que temos aqui agora uma distância que eu vou designar genericamente por D2. Qual é o módulo da variação desta energia? Será então igual a menos 1,36 vezes 10 elevado a menos 19, menos o 2,42 vezes 10 elevado a menos 19. Isto é módulo, dá aproximadamente 1,06 vezes 10 elevado a menos 19. Pronto. Agora, o que é que eu sei? Se nós mantivermos a escala, há uma proporção direta entre a distância a nível do desenho, da representação, e a diferença de energia. Então, nós diríamos que a distância 1, esta distância era medida, nós conseguimos medir, não é? Estaria para 1,938 vezes 10 elevado a menos 18, assim como a distância D2, estaria, é esta que nós vamos calcular, estaria para o 1,06 vezes 10 elevado a menos 9 joule. É claro que eu aqui tenho um ecrã de um computador, não é? Não um computador, um tablet, mas em função da escala que eu meto aqui na figura, estes valores de distância são diferentes dos vossos. É claro que em contexto real de exame nacional não é esse problema, não é? Porque as provas estão impressas, portanto têm toda a mesma escala. Agora, as riscas do espectro de emissão do átomo de hidrogênio na região visível são originadas por desexcitações para o nível 2. Ok. Conclua-se no espectro de emissão, na região visível pode existir uma risca com aquela energia. Então vamos lá fazer as nossas contas. Eu sei que a variação da energia entre níveis é igual à energia do fim menos a energia do início. Sei que este valor é o valor da energia do nível 2. Sei que este valor é uma desexcitação, é o simétrico deste, não é? Porque esta é a energia da radiação. Então digo assim, a energia libertada é de menos 3,45 vezes 10 elevado a menos 19. Isto é igual à energia de segundo nível, que é o menos 5,45 vezes 10 elevado a menos 19, menos a energia de nível inicial. Ora, isto estaria uma energia de nível inicial de 2 vezes 10, menos 2 vezes 10 não dá menos 9 joules. Ora, nós olhamos para este diagrama, nós não vemos lá este valor, de facto. Mas mais do que isso, eu tenho que demonstrar que lá para cima também não está presente. Porquê é que não está presente? Porque está aqui, não é? Neste intervalo de valores. Ora, esta energia estaria compreendida entre a energia do nível 3 e a energia do nível 4. Ora, nós sabemos que a energia do eletrão está quantizada como a energia do eletrão. Deixa-me representar isto corretamente. Como a energia do eletrão está quantizada, então o valor é impossível. Ou seja, não há nenhuma transição possível e imaginária que me dê origem àquele valor de emissão. Qual é a energia mínima para ionizar o hidrogênio se ele se encontrar no primeiro estado excitado? Ora, o primeiro estado excitado é nível 2, a energia do eletrão é de menos 5,45 vezes 10 elevado a menos 19, logo,
para retirar aquele elétron do átomo, tem que lhe fornecer exatamente essa energia. Portanto, a energia de ionização é de 5,45 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Portanto, temos agora um balão que tem 0,65 mol de hélio com um volume de 70 decímetro cúbico. Recolhemos um decímetro cúbico de ar, a percentagem do azoto é de 78% do volume, determina a massa. Ora, eu com estas grandezas vou calcular já o volume molar. O volume molar é igual ao volume sobre a quantidade, portanto 70 sobre 0,750 dá 93,3, dá uma dízima infinita. Isto vem em decímetro cúbico por cada mol. O volume de N2 é igual ao volume do ar vezes a percentagem em volume. Portanto, passamos a ter 1 vezes 0,78, que é 78 em cada 100. Portanto, dá 0,78 decímetro cúbico. A quantidade N2 será igual ao volume, a dividir pelo volume molar. Portanto, dá o 0,78 a dividir por 93,3. Isto dará aproximadamente 8,36 expoente menos 3. A massa do N2 será igual à quantidade vezes a massa molar. Portanto, dá 8,36 expoente menos 3 vezes o 28,02. Portanto, isto dará qualquer coisa como 0,234 gramas. Na estratosfera temos o ozono. Sabemos que numa massa de ar de 500 gramas temos 10 partes por milhão de ozono. Qual é a quantidade de ozono? Então, nós sabemos que as partes por milhão em massa é igual à massa, neste caso, do ozono, sobre a massa total, que é a massa do ar, vezes 1 milhão. Temos 10, isto é igual à massa do O3, sobre a massa do ar, que é de 500 gramas, vezes 1 milhão. Logo, a massa do ozono, neste caso, é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. A quantidade do ozono é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3, a dividir pela massa molar do ozono, que é 48. Portanto, ora, 5 sobre 48 está perto de uma décima, portanto, dá cerca de uma décima milésima. Portanto, será aqui esta opção. Ora, agora temos a molécula do ozono. Na representação das geometrias moleculares, além das moléculas diatómicas N2, H2, o F2, o O2, há algumas moléculas cujas geometrias nós temos que conhecer, que são a do dióxido de carbono, que é C dupla dupla, e aqui os oxigénios. Temos a molécula da água e temos o CH4 e o NH3, que neste caso não me interessa muito. Ora, para moléculas com 3 átomos, eu tenho uma que é angular e temos outra que é linear. O que é que define a molécula assumir a geometria linear ou angular? São os eletrões em torno do átomo central. Ora, quando no átomo central não há eletrões não ligantes, nós só temos duas ligações, o máximo afastamento entre essas ligações para minimizar a repulsão entre os eletrões dá origem à geometria linear. Neste caso, a geometria vai ser a geometria angular se nós já temos agora eletrões não ligantes em torno do átomo central. Então, quando no átomo central há eletrões não ligantes, a geometria assumida é angular. Então, na molécula, o átomo central apresenta eletrões não ligantes. Primeiro. Portanto, vou excluir essas duas possibilidades. Diz cá em cima que a molécula é menos estável do que a do oxigênio. Se é uma molécula menos estável, temos ligações de menor energia e de maior comprimento. Então, o comprimento de ligação vai ser maior do que na molécula de oxigênio. Portanto, se é maior, é esta opção.
Temos agora uma situação em que há um senhor saltou e nós vemos como varia a sua velocidade durante a descida, portanto a velocidade aumenta mais ou menos até ali, depois começa a diminuir. É aqui, nesta altura, que se começa a manifestar significativamente a resistência do ar, e vemos aqui a forma como ele está a descer, não é? Aqui o movimento é mais ou menos, aqui já temos o gráfico a assumir o declive, portanto ele já vai a travar. Ora, qual é o sentido da força resultante que atua nos primeiros 40 segundos? Como nos primeiros 40 segundos a velocidade está a aumentar, então o movimento é acelerado, então a força tem o sentido do movimento. Portanto, será o sentido do movimento, que é o sentido descendente. Qual é aproximadamente a distância percorrida enquanto a velocidade aumenta? Ora, enquanto a velocidade aumenta mais ou menos até ali, que são os 50 segundos. Até aos 50 segundos, o senhor vem até aqui, esta distância, senhor, esta posição será alguns 28 km, portanto, parte dos 39 para os 28 são 11 km. 11 km, cá está. De 50 para 60, ora, de 50 para 60, vamos ao gráfico da velocidade. O declive deste gráfico é em módulo, aqui é nulo, aqui já está mais acentuado, aqui está mais acentuado. Portanto, o declive em módulo está a aumentar. O declive do gráfico da velocidade corresponde ao módulo da aceleração. Então, se o declive fica mais acentuado, o módulo da aceleração aumentou, como a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, ora, se o módulo da aceleração aumenta, também aumenta o módulo da força. Portanto, aumenta, aumenta. Vai esta. De 50 para 100 segundos, a energia potencial gravítica, vamos ver, de 50 para 100, nós temos o corpo está a descer. Se ele está a descer, a energia potencial gravítica está a diminuir. De 50 para 100, a velocidade está a diminuir, então a energia cinética também está a diminuir. Portanto, eu tenho simultaneamente a energia cinética potencial a diminuir. Portanto, a energia potencial gravítica diminui e a energia mecânica também diminui, porque é acompanhada pela diminuição da cinética. Portanto, será diminui e diminui. Considera um referencial unidimensional. Qual dos esboços dos gráficos pode representar a componente da posição se o referencial agora tiver o sentido de cima para baixo? Portanto, na prática, seria eu chegar a este gráfico e colocar o referencial assim, positivo para baixo. Portanto, então o que acontece é que a coordenada da posição aumenta mais rápido, depois mais lentamente. Portanto, eu ficaria com o gráfico D. E a última questão. Diz-me, a massa do conjunto é de 118, determina o trabalho da força de resistência do ar no intervalo de tempo em que este se move com velocidade que é superior à adução. Então, olha, vamos lá em cima. Eu aqui vou fazer uma coisa que nós não podemos fazer no exame, não é? Que é aumentar aqui a imagem. Portanto, eu tenho que conhecer este ponto e este ponto. Ora, o primeiro ponto corresponde aqui a uma velocidade de cerca de 310 e o segundo de aproximadamente 290. Este ponto está aqui 3 marcas à esquerda do 40 e este aqui está 2 marcas à direita do 60. Precisamos deste valor para sabermos aqui a altitude. Portanto, temos este valor aqui, que é de 23, e temos este primeiro valor aqui, que está aqui a meio. Portanto, este aqui será de cerca de 33,5 em quilómetros. Ora, se nós aplicarmos agora a expressão que nos permite calcular o trabalho da força do ar, vocês têm, durante a queda, temos o peso e temos a força do ar. Se nós aplicarmos a expressão que nos permite calcular a variação da energia mecânica, fazemos a variação da energia mecânica é igual ao trabalho das forças não conservativas, logo a soma da variação da cinética mais a variação da potencial gravítica é igual ao trabalho das forças não conservativas. Então temos que o meio da massa vezes a velocidade final menos a inicial ao quadrado, mais mg vezes a altura final menos a altura inicial. Isto é igual ao trabalho da força do ar. Portanto, agora é só substituir. Então vai ficar que o meio da massa, que são 118, vezes a velocidade final,
que é de 290 ao quadrado, menos 310 metros por segundo ao quadrado, mais a massa, que são 118, vezes o G, que são 10, a altura final, que são 23 mil metros, menos a altura inicial, que são 33.500 metros. Isto é igual ao trabalho da força do ar. Isto vai-me dar o trabalho da força do ar, negativo necessariamente, não é? É exatamente este valor, dá menos 1,3 vezes 10 elevado a 7.